esportes. Vamos correr com o nosso Sport Center. Muitos assuntos legais e interessantes para a gente conversar aqui no nosso programa. O nosso primeiro assunto será Gabigol. É a notícia quente do dia. E antes eu dou boa noite para os nossos comentaristas. Fala, Zupac, tudo bem? Tudo bem, Marcela, boa noite, André, boa noite ao Fã Esportes. A gente está acostumado a viver semanas de data FIFA como semanas um pouco mais frias em termos de fato, da temperatura do programa. Temos uma segunda-feira fervendo, né? Cancela a parte fria do programa. Muito bem, vamos falar sobre isso. É claro que a defesa do Gabigol vai recorrer da decisão no CAS, só que a gente não sabe quando isso vai ser julgado. Até lá, ele não pode atuar pelo Flamengo, mas ele não pode treinar no Ninho do Urubu. André Kfouri, como foi que você recebeu essa notícia? Foi algo que te impactou? E a gente sabe exatamente o que aconteceu no dia 8 de abril, lá no Ninho do Urubu. Ele chega, todos os jogadores fazem o exame antidoping antes das 10 horas da manhã, que é o que estava marcado. O Gabigol se recusa a fazer esse exame, vai para o treinamento, depois ele vai almoçar, sem falar que há relatos que ele distrata as pessoas que ali estavam para fazer esse exame antidoping. Pois é, e entregou o frasco aberto para as pessoas que estavam lá para colher o exame, o que evidentemente, em termos de procedimento, né, já que você está colhendo um material que vai ser analisado em laboratório, é uma coisa completamente inapropriada, né? Pode haver todo tipo de contaminação, até para prejuízo do atleta, isso não deveria acontecer, né? O atleta deveria ser o principal interessado no bom tratamento, no bom manuseio do frasco e da amostra. Então são coisas curiosas, para dizer o mínimo, né? Estranhas, né? Completamente anormais que aconteceram nesse caso, a começar pelo fato de todos os jogadores do elenco do Flamengo, como você disse, terem feito o exame antes do treinamento. Só um deles não. Ainda termina o treino, vai almoçar, trata as pessoas responsáveis pela coleta do exame que estão ali trabalhando de maneira desrespeitosa, de acordo com o relato dessas pessoas. E depois se coloca numa situação que pode ser avaliada como uma tentativa de fraude do material. É muito sério. Atletas olímpicos, por exemplo, para quem não tem familiaridade, né, não acompanha esse tipo de assunto com proximidade, precisam declarar onde estão durante todo o tempo. Estão todos sujeitos a exames feitos a qualquer momento. Pode ser de madrugada, pode ser em qualquer dia da semana, pode ser em qualquer lugar. E eles têm obrigação, eles têm 1 hora para colher o exame. Essa é a regra a qual estão submetidos os atletas das modalidades olímpicas. Então, muita coisa eu acho ainda vai ser esclarecida. O Gabriel tem todo o direito, evidentemente, de se defender. Ele contratou um escritório de advocacia que é muito importante, muito experiente, especializado nesse tipo de assunto lá no Rio de Janeiro. E cabe recurso à Corte Arbitral do Esporte, é uma coisa que pode ser discutida em algum tempo ainda, né? Já aconteceu há muito tempo. A punição, pelo menos preliminarmente, é longa e ela pode ser duplamente essa pena, o dobro da pena que ele já recebeu. Então é um assunto sério, pode ter um dano correspondente à carreira do Gabriel se ele for condenado, e é uma coisa muito preocupante. Sim. Eu recebi essa notícia, acho que todo mundo com preocupação. Pois a defesa do Gabriel, ela se manifesta a partir de 26 de janeiro, mas ele só é denunciado em dezembro. Então, a partir do momento em que recebe a denúncia de fraude ou de tentativa de fraude, a defesa estava dentro do prazo para se defender e o julgamento aconteceu em 2 dias, na segunda-feira passada, e aí teve essa pausa e agora, nessa segunda-feira, teve o resultado do julgamento. E foi algo recebido com muito espanto também pela diretoria do Flamengo. Ninguém estava esperando que ele fosse considerado culpado por essa tentativa de fraude ou por fraude. E 2 anos é o mínimo da pena, Zupac. Sim, a pena máxima era de 4 anos, né? Então, parte da discussão que acontece nesse momento é se a pena para o Gabriel foi exagerada ou não. E aí depende muito do ponto de vista que você pretende olhar, né? Se a gente está falando de um caso que poderia ter pena máxima de 4 anos e ao atleta foi dada uma pena de 2 anos para ele cumprir 1 ano, eu não vejo exagero nisso.
E assim, doping é coisa muito séria. Exame antidoping é coisa muito séria, né? E como o André citou o exemplo dos esportes olímpicos, futebol também é o esporte olímpico, mas dos atletas olímpicos de maneira mais clássica, assim, que a gente está mais acostumado, é uma coisa sagrada, absolutamente sagrada. E no futebol tem que ser tratado como tal. E geralmente não foi pelo Gabriel, individualmente pelo Gabriel, né? Então esse caso, ele me desperta dois olhares. O olhar prático para o protocolo que foi descumprido, né? O Gabriel infringiu uma regra, e aí alguém pode dizer, mas ele não estava tentando burlar, ele só foi marrento e não quis fazer. O funcionário, o rapaz que está ali para colher a amostra da urina do Gabriel e levar, ele não é obrigado a interpretar o que o Gabriel está fazendo, quem é o Gabriel, como ele age, né? Um atleta que, primeiro, se nega a fazer o exame, depois, pega o pote da mão do funcionário, depois quer fazer a sua urina, o seu xixi, escondido, e depois entrega esse pote aberto para o funcionário, ele pode estar perfeitamente burlando. E o cara não tem que interpretar se o Gabriel tá, não tá. Tem protocolos, né? E o protocolo foi descumprido. E esse é o primeiro ponto, e é o que levou o Gabriel para o julgamento, e é o que acabou acarretando essa pena que é severa para a carreira do Gabriel. Talvez não seja tão severa olhando o macro da coisa, pena máxima, histórico em outros esportes, mas para a carreira do Gabriel, claro que é uma pena severa. A outra coisa que me chama a atenção é olhar só para o comportamento do Gabriel. Tipo, tentar entender por que um atleta tem um comportamento desse se achando maior que tudo. Isso que me chama a atenção, porque o Gabriel é um cara marrento, ele é um cara marrento, mas até onde a gente sabe, ele é um cara muito profissional nas atribuições dele com o Flamengo, muito comprometido com o Flamengo. Mas esse comportamento de ignorar, de destratar, de fazer como quer, quando quer, da maneira que quer, é um desrespeito tão grande de alguém que se acha maior do que a situação. E não é a primeira vez. Se a gente parar para lembrar, no meio do ano passado, Fansport talvez se recorde, tivemos um episódio, um intervalo de um jogo do Flamengo no Maracanã, onde o Marcos Braz e o Gabriel quase saíram no tapa, né? Foi um jogo em que o Gabriel deixa o jogo no intervalo, no fim do primeiro tempo, machucado. O gramado do Maracanã estava uma porcaria. O Gabriel estava, com razão, reclamando do gramado do Maracanã. Ele não voltaria para o segundo tempo por estar machucado. E ele queria ir embora do estádio. E o Márcio Tanuri, o médico do Flamengo, o chefe do departamento médico do Flamengo, falou para o Gabriel que ele não podia ir embora, porque se por um acaso ele fosse sorteado por doping, ir embora, não fazer o exame, quer dizer positivo. Conta como positivo. E o Gabriel queria ir embora, e ele e o Marcos Braz quase saíram no tapa. Então não é a primeira vez que o Gabriel se acha maior do que, no caso, o exame antidoping. Esse caso, inclusive, ele acontece depois desse caso que aconteceu no Ninho do Urubu. E no relato, ele diz exatamente isso, no relato das pessoas que estavam lá para fazer o exame antidoping, que o Gabriel gritava, toda vez sou eu que preciso fazer este exame antidoping. Bom, se tiver que ser, vai ter que ser ele sim que vai fazer. Bom, hoje, lá no Rio de Janeiro, tem o lançamento do livro do Zico, a ESPN está por lá, e o Zico foi perguntado sobre esse caso. Vamos ouvi-lo. Já vou logo dizendo, né? Se não tiver lugar para treinar, o Centro de Futebol Zico está à disposição para ele trabalhar a hora que ele quiser, de manhã, de tarde, de noite, não tem problema. Lá é a casa do futebol, então não tem problema. A gente fica muito triste com uma situação como essa. Eu acho que o único lado positivo de tudo isso que está sendo desenhado é que ele não foi punido por ter jogado dopado. E isso talvez pudesse vir a ser o maior agravante para um jogador de futebol. Deve ter recurso por parte do Flamengo, mas é ruim para qualquer jogador de futebol não poder treinar com a equipe e ter que estar tendo uma força de vontade muito grande para treinar separado, se manter em forma durante um período como esse, entendeu? Então, como eu gosto dele, acho que ele é um cara que deu muito e pode continuar dando ao Flamengo, que o CF se coloca à disposição no que for preciso para ele, no que tiver que ajudar ele. Agora só vou dizendo, né? Nós temos uma pelada lá de quarta-feira, não vai pensar que vai ser fácil para ele jogar não, porque aí complica.
Só para deixar claro, tá? Então, assim, o exame antidoping do Gabigol deu negativo. Sim. Ele não estava dopado. O grande problema é todo o imbróglio, tudo que acontece antes desse exame ficar pronto. André Fúrio, eu também queria a tua opinião. E aí o Zico está lá dizendo que o CT dele está à disposição, já que o Gabigol não vai poder nem treinar no Ninho do Urubu. Também queria que você falasse sobre se você achou que 2 anos, no caso ele vai cumprir 1, porque 1 ano a gente já coloca ali como uma pena, é muito grande, se é um absurdo ele ficar esse tempo fora. Não. E como é que você imagina que o Flamengo tem que fazer agora? Começar a procurar um substituto para o Gabigol? Bom, a sua segunda pergunta é uma questão que o clube precisa ver em relação ao que interessa a ele nesse momento, né? Um jogador como o Gabriel, com as mesmas qualidades, não vai ser encontrado de uma hora para outra, embora o Flamengo tenha plena consciência, esteja bem informado a respeito do transcorrer desse caso, né? Não foi uma coisa que aconteceu também de repente. E em relação à punição, as punições, elas são tipificadas, né? São regulamentos internacionais, são de conhecimento público até. Então, não. Alguém pode achar, nossa, é muito tempo. O tipo de ofensa no qual um comportamento como o do Gabriel é analisado pelo Código Antidopagem Internacional é seríssimo. A punição tem que ser compatível. Listerine tem 5... Nova Iguaçu, 8 vitórias, 4 empates e 1 derrota, um aproveitamento de quase 72%, 20 gols marcados para 14 gols sofridos. Do lado do Flamengo não tem derrota, são 9 vitórias e 4 empates, um aproveitamento de 79,5%, 25 gols marcados para apenas 1 gol sofrido, justamente contra o Nova Iguaçu. Mas aí a notícia da tarde de hoje... Julgado, Gabigol pega 2 anos de suspensão. Na tela aí para você, por fraude em antidoping. Isso aconteceu em abril do ano passado. Uma equipe, né, de coleta foi ao Ninho do Urubu fazer a coleta de dopagem dos atletas. O Gabigol, no primeiro momento, não teria feito, não teria, inclusive, seguido os protocolos para essa coleta e foi relatado. E aí foi julgado e 2 anos de suspensão por fraude em exame antidoping. Já lá no nosso site, no espn.com.br, você tem as informações e também relembra um pouco esse caso que aconteceu em abril do ano passado, que levou o Gabigol até esse julgamento. E o Flamengo já soltou uma nota oficial sobre o caso. O Flamengo diz o seguinte, abre aspas aí para o clube. O Clube de Regatas do Flamengo, tomando conhecimento do resultado do julgamento do seu atleta Gabriel Barbosa, no sentido de aplicação de pena de suspensão de 2 anos até abril de 2025, por 5 votos pela condenação e 4 pela absolvição, vem a público dizer que recebeu com surpresa a referida decisão e que auxiliará o atleta na apresentação de recurso à Corte Arbitral do Esporte, uma vez que entende que não houve qualquer tipo de fraude, nem mesmo tentativa, a justificar a punição aplicada. A nota do Flamengo, falando sobre essa suspensão do Gabigol, decisão de agora à tarde, tá? E aí também a gente já tem outros desdobramentos aí, a apuração do nosso companheiro Pedro Ivo Almeida, que está nos mandando também já em tempo real, subindo lá no nosso site, no espn.com.br, o lado aí do Gabigol. Ele também vai a essa corte e aí com esse respaldo do Flamengo, como a gente viu aí na nota, né? Ele vai ser apresentado um recurso pela defesa do atleta, com o apoio do Flamengo ao Tribunal Europeu, a Corte Arbitral do Esporte, que fica na Suíça, que é a instância máxima da Justiça Desportiva Mundial. E aí, caso o recurso seja aceito, o CAS, né, que é a Corte Arbitral do Esporte, marca um julgamento, que aí vai determinar se o gancho do Gabriel segue valendo, conforme essa determinação de hoje, esses 2 anos, enfim, ou se vai ser derrubado. Então, ele vai apresentar esse recurso, como eu disse, o Flamengo também dando ao atleta esse respaldo, e aí, caso seja acatado esse recurso do Gabigol, um novo julgamento deve ser marcado aí agora pela Corte Arbitral do Esporte, que é o nível máximo aí para essa tentativa.
como a gente trouxe anteriormente, né? Ele foi acusado de fraude em exame antidoping. O julgamento começou na semana passada, no dia 18, acabou suspenso. Hoje teve o seu ato final. E essa pena, ela é retroativa a partir de abril de 2023, ou seja, quando aconteceu toda essa situação, né? Quando aconteceu essa tentativa de fraude no exame. E aí ela é válida até abril de 2025. Ele foi denunciado em dezembro de 23 e aí o caso foi aberto. A defesa do jogador já enviou um material no dia 26 de janeiro deste ano, quando o elenco do Flamengo estava também nos Estados Unidos fazendo a sua pré-temporada. Enviou um anexo com imagens da câmera de segurança do CT do Ninho do Urubu para também ratificar essa versão do Gabigol, que se diz inocente. Então também tem já esse outro material aí da defesa do Gabigol. Internamente, o Flamengo também trabalhando, acredita nessa absolvição do Gabigol. E aí agora... O que torna o Bit... O Flamengo. Tudo lá no nosso site, no espn.com.br, desde um reconta, né? Como a gente costuma dizer no jornalismo, a gente relembra o caso que levou o Gabigol a esse julgamento, também essa pena que lhe foi imposta, e aí quais são os próximos passos de Gabigol, Flamengo, todo o staff do atleta. Pedro Ivo Almeida, nosso companheiro aí na apuração, trazendo as notícias em tempo real aqui pra gente, e nós vamos atualizando. Portanto, como a gente discutiu antes, cabe esse recurso e tem isso ainda de ser retroativo, né? Ele já jogou esse período todo. Assim, conforme a notícia vai, vamos dizer assim, ficando mais velha e mais informações vão vindo, fica muito claro que vai dar muito pano pra manga isso ainda. Essa questão de você já ir logo na Suíça, já libera. Foi uma votação apertada, acho que isso pode ser sim algo importante para uma segunda defesa, né? Para você criar toda ali uma estrutura de argumentação para o staff dele, para os advogados. Mas é o que a gente até falou um pouco antes, é um pouco difícil porque a gente sabe como esses protocolos eles são muito, vamos dizer assim, muito certinhos, tem que seguir muito forte e tal. E assim, é um vacilo do Gabriel, acho que todo mundo concorda com isso. Mas assim, olhando de uma maneira assim, bem leiga mesmo para o assunto, porque a gente não sabe como que é o protocolo, o que realmente aconteceu e tal, ele foi julgado, mas 2 anos por conta de uma birra e tal, que não pode ter, né? A gente tá falando de um cara já tá quase 30 anos, né, gente? Já não é mais... já é profissional, já não é mais menino e tal, aí faz birra, faz pirraça, aí entrega o pote e não fecha, aí fica bravo que o cara foi com ele, veio fazer o xixi... Sabe, assim, é o famoso pra quê, né, irmão? Mas, assim, de tudo isso, acho que 2 anos por conta de uma situação dessa me parece um pouco, vamos dizer assim, um pouco desproporcional. Vamos ver. Eu acho que esse fato também agora surge que 1 ano ele já cumpriu, então seria mais 1 ano. Mas, mesmo assim, é 1 ano da carreira dele muito importante, cara. Isso que é muito louco. Isso que me faz... Pra quê, irmão? Pra que você faz isso? O atleta de alto rendimento, né, Rê? Que seja 1 mês ou 2, sim, já é um... Já é. E pro Gabriel é um ano de tentativa de retomada. Um último ano de contrato com um clube onde ele é ídolo, onde as pessoas amam ele. Complicado, vamos ver. 2024, eu vi muito um discurso do Gabriel, assim, no começo do ano, de não, vou buscar meu espaço, vou fazer um ano muito bom no Flamengo. E aí vem uma dessas, assim, é um balde de água fria, cara, de verdade. Vamos ver como que as coisas vão se desenrolar. Começa esse ano, né, sendo até muito questionado se vai ser aproveitado ou não, se fica ou não, reta final de contrato também, né, o noticiário em torno do Gabigol esse ano muito esse, né. A gente tem números dele, inclusive, aí, e agora mais essa situação também de suspensão por fraude do doping. Olha os números dele na temporada. 8 jogos, apenas 2 como titular, 25% do total, 294 minutos, 36,8 minutos por jogo e 2 gols marcados. A gente tem, desde o ano passado, né, a gente tem falado pouco do Gabigol dentro de campo se destacando, né? A gente falou muito sobre a questão contratual, teve um interesse muito grande de alguns clubes brasileiros, o Corinthians, né?
principalmente, né? A gente está falando de um cara que representa muito para a história do Flamengo e para essa era vitoriosa. Acho que ele é o grande símbolo, né, desse Flamengo vitorioso e também um grande protagonista, né, desse momento que o Flamengo empilhou taças, só que ele cria um problema agora para ele e para o clube, né? E pelo que a gente sabe dos fatos até agora do caso, por imaturidade, por achar que não ia dar em nada, só que ele está acostumado, ele é um atleta profissional, camisa 10 do Flamengo, sabe como é que é essa questão do antidoping. Você tem protocolos que precisam ser respeitados. Ele teve uma quebra no protocolo, como eu falei anteriormente. Dentro do exame dele não foi apontado nenhum tipo de substância ilegal, mas tem uma quebra no protocolo que aí pode deixar em aberto a possibilidade de um fraude. E isso é grave. Agora o Gabigol vai ter que correr atrás para tentar essa absolvição, até dando crédito aqui ao Andrei Kampf, né, que é um especialista nessa parte jurídica e do esporte. Dentro desse recurso, ele pode ter a pena anulada ou ele pode ter a pena máxima, que seria um aumento, seriam 4 anos. E aí, por enquanto, ele tem essa pena até o ano que vem, né? Até abril do ano que vem, até porque o tribunal demorou para julgar o caso. Então, ele já teve 1 ano aí em atividade. Tudo bem que não foi no nível que a gente espera do Gabigol, mas acho que assim, era algo para assim, ser evitado com tranquilidade, né? Assim, a gente fica se perguntando por que isso acontecer. No meu olhar, fora do âmbito jurídico, eu também acho que é bem severo, já que o exame deu que estava tudo positivo. E é um caso até pra gente ver outros precedentes, né? Eu acho que, a notícia veio com a gente no ar, é até difícil, a gente fica um pouco no celular aqui tentando ler. Eu não me recordo de um caso parecido, por exemplo, a gente comparar quanto que foi, se deu certo, se não deu. A gente teve o caso do Dodô, foram 2 anos, mas ele apontou substância ilegal na época com ele, então, né? eu acho que esse é o grande ponto, né? Não ter, na verdade, ele não estava de sacanagem usando coisa que não pode usar. Então, acho que isso, pelo menos, livra bem a barra dele, porque aí a coisa, o buraco seria mais embaixo. Mas, assim, eu tenho até curiosidade e vou procurar, na hora que a gente sair do ar aqui, enfim, no intervalo, se teve casos parecidos, né? Porque o que me parece mesmo foi ali uma rusga, né? Que rolou, a gente também não sabe... A gente traz a informação aqui, perdão te cortar, que a defesa dele, inclusive, já tinha apresentado algumas coisas, imagens, enfim, até para corroborar, do CT, né? Para corroborar com esse discurso. Mas é óbvio que essa equipe que também faz a coleta, essa equipe da antidopagem, não ia também relatar uma situação como essa, se não houve algo ali fora do procedimento e do comum, né? Porque também é algo sério dentro do... O Gabigol se colocou nessa trabalho, posição, né? Ele acabou se colocando nessa posição. Mas eu vou te falar, às vezes também quem estava fazendo também não estava ajudando. E aí a gente pega o Gabriel, que é um cara que tem fama de ser meio marrento. Bem sérias, né? Então, enfim, é o que eu tô falando, a gente tá falando muito no escuro, assim, porque, eu acho sim que ele pode ter feito pirracinha, ter feito birra e tal, mas pode também o pessoal do negócio também ter sido meio... Enfim, mas vamos ver o que vai acontecer. O famoso não precisa, né? Pra quê? Uma segurada, né? Pedro Henrique Torres chegando ao vivo aqui com a gente também no nosso Sport Center. Você que tá lá na apuração, porque a notícia de agora à tarde também agitando aí os bastidores do Flamengo. Pedro, seja muito bem-vindo, amigo. Um beijo pra você. Tudo bem, Glaucia? Perdão, já tô com a voz aqui até rateando, mas tudo bem, Glaucia? Um beijo para você, abraço aí, Donan, abraço também para o Renato, todo mundo tá com a gente nesse Sport Center e essa notícia aí que, enfim, a gente até falava que o julgamento do Gabigol, perdão, a voz tá falhando mesmo, o julgamento do Gabigol de fato estava andando nessa tarde, né, e a semana passada demorou mais de 5 horas esse julgamento, então foi dada uma pausa, voltou retomado nessa segunda-feira, uma semana depois, pouco mais de 2 horas, e aí saiu a decisão que surpreendeu o Gabigol e o seu staff e surpreendeu também o Flamengo. O Flamengo, a gente conversava com algumas pessoas internamente no clube e o pessoal falava, não vai dar em nada, ele vai ser absolvido e vai dar tudo certo, ele vai seguir a sua carreira, não vai ter
nenhum tipo de problema. E aí, por 5 votos a 4, ele acabou o jeito do Gabigol de ser, e às vezes pode estar bem-humorado, às vezes pode estar mal-humorado, enfim, foi o jeito de ser o Gabigol, e aí os responsáveis pelo exame consideraram que ele obstruiu várias tentativas ali de realizar esse exame antidoping surpresa ali no dia 8 de abril. Os outros jogadores realizaram, e aí ele fez apenas depois, e aí não foi possível ver que ele estava coletando a urina naquele momento, ele chiou bastante em relação a isso. Então ficou esse clima mais pesado em relação a isso, um comportamento que talvez seja mais comum para quem frequenta o dia a dia internamente ali do Ninho do Urubu, mas para quem está de fora e acostumado a comportamentos mais um tanto quanto profissionais no dia a dia, talvez tenha estranhado, e aí, dado esse relato, quando você quebra um protocolo de exame antidoping, aí isso é caracterizado como uma falha bastante grave, né? Então ele foi denunciado meses depois, né? Bom se destacar isso, meses depois ele foi denunciado, acabou julgado, e aí foi condenado a essa pena de 2 anos, que aí já começou a correr desde 8 de abril do ano passado, e agora ele tem basicamente mais 1 ano de fato para cumprir aí até abril de 2025. O Flamengo já se meio a uma discussão de renovação de contrato. Perguntei várias vezes internamente, será que isso não está travando essa questão aí do exame antidoping? Passa o contrato vigente do Gabigol, que vai até dezembro de 2024. O que o Flamengo está tentando saber nesse momento, o que pode, o que não pode legalmente em relação ao Gabigol, né? O que ele pode fazer, o que ele não pode. Por exemplo, ele não pode, ao que consta, treinar a partir de amanhã já no Ninho do Urubu, porque ele foi punido, então ele já não pode frequentar ali as instalações, etc., para fazer treinamentos no Ninho do Urubu. Então não poderia nesse sentido. O Flamengo estuda exatamente quais passos mais concretos em relação a isso, como é que fica a situação do contrato, até o recurso pode demorar mais algum tempo, fala-se às vezes pode demorar mais de mês, enfim. Então o Flamengo aguarda essa situação. E, além disso, o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, outras pessoas da diretoria querem até conversar com o Gabigol, enfim, nesse momento, ver como é que o jogador está exatamente depois de receber uma pancada dessa. Certamente um jogador que tem seus 26, 27 anos, acho, se não passou um pouco mais do que isso. O Gabigol, como é que está até mentalmente, como é que o jogador fica nesse momento, porque tem a perspectiva aí de ficar, se tudo se mantiver, pelo menos 1 ano afastado das suas atividades. Então o Flamengo ainda está tateando seguir como um titular ali, um grande candidato. O Flamengo tem que ir até estrategicamente agora, para você montar o elenco, tem que ir ao mercado. Olha o tamanho do jogador que o Flamengo pode perder por muito tempo, ou até definitivo, aí a gente não sabe, porque a pena vai além do contrato vigente. Então são muitas coisas a discutir que o Flamengo tem com o Gabigol e os seus pares, e aí, repito, falava-se internamente que era uma confiança muito grande na absolução. Foi 5-4 a favor da condenação do Gabigol, já estão ali, digamos, armados para o recurso no CAIS, na Suíça, mas é aquela história que a gente sempre acompanha em relação a casos de doping, né? É um processo que não é na semana que vem ser julgado e ele voltar logo a jogar. Então agora, possivelmente, essa novela vai demorar mais um pouquinho. Saudações rubro-negras, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal Mengão News Oficial. Aqui foi mais uma informação, pessoal, situação do Gabigol aí, né? Uma reviravolta aí no caso, o Gabigol fora do Flamengo, rapaziada, é isso mesmo, né? O jogador vai tentar recorrer, já não pode mais treinar, não pode fazer praticamente nada, né? Então, uma situação muito complicada, beleza? Então, rapaziada, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal, deixa o seu like, ativa o sininho de notificações. Se Deus permitir, pessoal, mais tarde voltarei com mais informações do nosso Mengão.